Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais impactantes de todos os tempos. E claro, no império que ele construiu. Um império que, no seu auge, literalmente redesenhou o mapa do mundo. Sim, estamos falando de Gengis Khan. E para ter uma noção da escala, é só olhar para esse número: 24 milhões de quilômetros quadrados. Esse era o tamanho do Império Mongol. Foi o maior império terrestre contínuo da história. E pensar que tudo isso começou com uma única pessoa. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é essa, né? Como é que um garoto, um pária, rejeitado e deixado para morrer nas estepes, conseguiu unir tribos nômades e criar uma força capaz de conquistar o mundo conhecido? Bom, vamos fundo nessa história. Tudo começa com um menino chamado Temujin, e a juventude dele não teve nada a ver com a de um futuro imperador. Foi, na verdade, uma história de sobrevivência brutal, uma história que o moldaria para sempre. A infância dele foi uma sequência implacável de tragédias. Pensa só, aos 9 anos, o pai, que era um chefe tribal, é envenenado. Logo depois, a própria tribo deles os abandona, achando que eles eram um fardo. Aos 15, ele é capturado e humilhado, forçado a usar um jugo de madeira. Cada uma dessas provações ensinou a Temujin uma lição. Lições duras sobre poder, lealdade e sobre como as alianças tribais eram frágeis. E aí, a crise virou algo extremamente pessoal. A sua esposa, recém-casada, Bort, foi sequestrada. Isso não era só um ato de guerra tribal. Foi um ataque direto à honra dele. A campanha para resgatá-la, que levou 8 meses e precisou da ajuda de aliados, foi a primeira grande campanha militar de Temujin. Foi ali que ele começou a construir sua reputação de líder, um líder que simplesmente não recuava. Depois de resgatar a esposa, Temujin começou a trilhar um caminho bem diferente. Ele não tentou reconquistar poder por direito de nascimento. Não. Ele fez isso através de ideias radicalmente novas. Ideias que atraíram seguidores de todos os clãs. A revolução dele foi basicamente virar o sistema de cabeça para baixo. O jeito antigo se baseava na linhagem. A aristocracia ficava com toda a glória e com toda a riqueza. Temujin mudou tudo. Ele promovia os guerreiros com base na habilidade e na lealdade, não no sangue. E, o mais importante, ele dividiu os espólios de guerra com todos os seus soldados. Essa política o tornou super popular entre os guerreiros comuns e, claro, um inimigo mortal da elite. Como esse novo exército meritocrático, ele partiu para unificar as estepes. Ele foi derrotando, um por um, todos os seus antigos rivais. Ninguém foi poupado. Nem mesmo seu antigo mentor, Togrul, ou seu amigo de infância e irmão de sangue, Jamuka, que era o próprio símbolo da velha ordem aristocrática. Então, em 1206, acontece um momento decisivo. Numa grande assembleia, chamada de Kurultai, todas as tribos agora unificadas o declararam seu único líder. O menino Temujin não existia mais. Ali ele assume o título de Gengis Khan, o líder universal. O Império Mongol tinha nascido oficialmente. Mas olha, unificar as tribos era só o começo. Agora, Gengis Khan tinha um desafio ainda maior: transformar aquele monte de nômades em uma nação funcional e disciplinada. Sua primeira grande inovação foi militar. Ele organizou o exército em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000. Mas a verdadeira genialidade foi o seguinte: ele misturou, de propósito, membros de diferentes tribos dentro de cada unidade. Isso quebrou as antigas lealdades tribais e criou uma nova e única lealdade, ao próprio Khan. O resultado? Uma máquina de guerra unificada e incrivelmente eficiente. Ele também criou um código de leis por escrito, a Yasa, com decretos surpreendentemente progressistas para a época. Garantiu liberdade religiosa, protegeu o comércio, proibiu o sequestro e a venda de mulheres e isentou os pobres e o clero de impostos. Ele estava construindo as fundações de um império estável. Com uma nação unificada e um exército disciplinado nas mãos, Gengis Khan voltou seu olhar para o mundo lá fora. O que se seguiu foi uma das expansões mais rápidas e brutais da história. Ele subjugou o Império Xia Ocidental, invadiu a dinastia Jin, no norte da China, capturando o que hoje é Pequim, e depois se voltou para o oeste, simplesmente aniquilando o poderoso Império Quaresmiano na Ásia Central. Sua campanha foi marcada por uma eficiência tática e uma crueldade que aterrorizavam seus inimigos. Mas aqui é que está o paradoxo.
Por trás de toda a brutalidade da conquista, a vastidão do império criou um período de paz e estabilidade conhecido como Pax Mongólica, ou a Paz Mongol. Pela primeira vez, a Rota da Seda era segura de ponta a ponta. E isso permitiu uma explosão de comércio e de troca de ideias, tecnologia e cultura, da pólvora ao macarrão, entre o Oriente e o Ocidente, como nunca antes visto. Em 1227, durante sua campanha final para punir os Xiao ocidentais pela traição deles, Gengis Khan morreu. As circunstâncias exatas continuam sendo um mistério. Alguns dizem que foi por doença, outros por uma queda de cavalo e ainda outros por ferimentos de batalha. E isso tudo nos leva a essa questão final. Qual é o verdadeiro legado dele? Foi um conquistador implacável que deixou um rastro de destruição? Ou foi um unificador que, através da força, conectou o mundo de uma forma que ninguém jamais tinha feito? Seu último ato foi garantir que seu local de descanso final permanecesse um segredo. Dizem que a escolta funerária matou qualquer um que cruzasse seu caminho. E até hoje, apesar de todas as buscas, o túmulo de Gengis Khan nunca foi encontrado. Um último mistério para um dos líderes mais complexos e impactantes da história.